obrigado pelo Magnífica. Boa tarde, gente. É assim, eu fundamentalmente, eu sou um homem de teatro. Eu faço teatro há bem baixinho, assim, há 45 anos. Eu faço teatro. Mas no cinema, esse é meu 11º filme. Com o Hermano eu fiz 3 longas. Eu fiz o Getúlio, eu fiz Fronteira das Almas e fiz Mário. Né? 3 longas. Enfim, o penúltimo antes desse foi com o Walter Salles mesmo, Linha de Patos, onde eu faço uma participação. E cuidar da Daniela Thomas, cara. Pessoa maravilhosa. Mas, enfim, resumindo, a minha história é essa. Eu faço teatro há um montão de tempo, escrevo, faço cinema e sou apaixonado por essa vida. Bom, é uma boa biografia? Agora eu falo do personagem um pouquinho, vejam só. Esse filme, para mim, ele foi um desafio, uma grande fonte de ensinamento, de aprendizagem para mim. Porque vejam só, quando eu li o roteiro a primeira vez, eu falei assim, puxa vida, não acontece nada com esse cara. Esse filme não acontece nada, ele só anda, né? Porque a gente está acostumado com um código, né, de história onde você tem um fato, outro fato, vai até chegar numa crise, de repente, não resolve ou não aquela crise e pá, né? Você está acostumado no geral com esse código. E, de repente, esse filme não tem isso. Até que eu pude perceber que ele conta, assim, uma história, só que o Eric é um camarada ambicioso demais. Ele teve a pretensão de querer contar uma história do mesmo modo como a vida conta. Porque como é que a vida conta história pra gente? Como é que ela desenvolve a nossa história? Não é com grandes acontecimentos. Os grandes acontecimentos, na verdade, são sinais de que aconteceram várias coisas, né? De repente você chega assim, puxa, vamos me casar amanhã? Vai ter uma festa imensa, tem 200 pessoas, blá, 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 blá. Esse casamento é consequência de um monte de fatinhos, um encontrinho, um olharzinho, um passeiozinho, um cineminha, blá, 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 até chegar nesse casamento, né? Tá certo? A vida conta a história da gente assim, discretamente. Porque a natureza não precisa de alarde, né? A vida não precisa de alarde, a vida é como ela é, né? E o Eric conseguiu fazer isso com o transeunte. Ele pega esse camarada, o Expedito, meu caro amigo Expedito, né? E vai contando a história dele em gestos mínimos. Palavra pouca, pouquinha, bem pouquinha, né? E vai contando, até construir o grande acontecimento do final. E um aprendizado enorme que eu tive com esse personagem foi uma coisa que eu teoricamente sabia, mas não adianta. Na vida você saber teoricamente não é suficiente nunca, né? Você tem que experimentar, né? Que é assim, todos nós temos uma grande ânsia pela permanência. Nós chegamos até a inventar uma tal de eternidade, que é uma grande falácia, né? Nem as galáxias são eternas, né? Elas se acabam um dia também, tá certo? Então nós temos essa grande ambição da eternidade e da permanência aqui. Todo homem gostaria, né, de se perpetuar, é da natureza isso, inclusive, né? Você transmite seu DNA para outro para ver se perpetua um pouco mais. Mas, enfim, e de repente o que acontece com o Expedito? Ele se vê sozinho no mundo, de repente ele não tem mais nem família, não tem emprego que lhe dava uma referência para dizer, sou um funcionário público, né? Não é mais nada disso. O que queria? Aí ele cai na real, fala, gente, eu estou no mundo e não sou nada, o que é isso? Aí ele começa a fazer uma peregrinação, é uma coisa até que tem um certo teor religioso na coisa, né? Que é o que todo mundo faz, o cara está muito angustiado, faz uma peregrinação a Meca ou a Lourdes ou não sei onde, para ver se encontra uma resposta. Enfim, ele começa a fazer uma peregrinação no mesmo lugar, sem sair do lugar. Que, aliás, toda peregrinação é assim, né? Você peregrina e não sai do lugar. Mas, enfim, ele começa a fazer isso. E nisso ele começa a descobrir uma coisa, claro que não foi a nível consciente, evidente, né?
o personagem descobre isso em termos muito mais intuitivos. Ele começa a descobrir uma coisa que é assim, peraí, essa primeira leitura que eu tenho da vida não é a única e nem a mais real. Há outras leituras. Uma delas é, por exemplo, interessa o momento. Se eu vivo cada momento, se eu respiro cada momento, se eu canto em determinado momento, eu estou vivendo. Não é porque eu tenho 80 anos, 70, que eu não estou mais vivendo. E com isso, ele consegue apaziguar. É por isso que eu acho muito linda, embora eu seja suspeito para falar, eu acho muito linda aquela sequência final que é de uma simplicidade atroz. Né? Quando ele acaba de cantar, ele larga o microfone e vai embora andando entre as pilastras para um lugar que você não sabe onde é. Né? Eu acho altamente significativo aquilo. Porque ele descobriu isso. Talvez se você perguntasse para um transeunte, outro transeunte, você tipo, moço, o que o senhor está fazendo nesse momento? Talvez ele só respondesse, estou indo para casa. Né? Mas na verdade o que ele está fazendo é isso. Ele acabou de realizar um grande momento da vida dele, ele deu um salto ali e está indo, como tudo vai, como o universo inteiro vai. Né? Então, esse filme ele tem tantas camadas de leitura que eu fico até assustado às vezes quando eu começo a pensar nele. Assim. E para construir a relação a história da relação com a câmera, olha, isso aí foi de uma facilidade atroz também, absurda. Por alguns motivos. Um deles, essa figura aqui, fantástica, que isso aqui é um companheiro de trabalho, vocês não acreditam o que ele é, como colega, como profissional, assim, e que, nossa, era de uma discrição, essa câmera era de uma discrição, ela não importunava em nenhum momento, nenhum, nunca. E o Eric, ele é um diretor que, passamos todo o tempo de captação das imagens, eu nunca vi o Eric, nunca ouvi a voz do Eric mais alta, mais exacerbada, nunca. É sempre aqui e tal, e me deixava à vontade, eu brincava, eu me deliciava. Na verdade, o meu trabalho nesse filme foi uma meditação, um processo de meditação, que eu ia para... Vamos rodar esse plano, vamos? Não, tudo bem? Tá, tudo bem. Tá. Eu ficava lá e pronto. Foi assim.